Vamos aqui para mais uma aula. Olá pessoal, então na aula 2 de Matemática 2, né, voltado para o aluno de nono ano, né, nossos aluninhos do nono ano, aquela galerinha que mal deixava dar aula, brinca, vocês deixavam dar aula bem direitinho, tá? Pessoal, vamos lá. Eu não vou ficar muito enchendo o saco de vocês não, né, não vou ficar muito enchendo linguiça não. Pessoal, então vejamos, ó, Caio, tu já passou muitas aulas falando sobre a ideia de segmentos proporcionais, né? Quando eu tenho um segmento, né? E o outro, acontece muito a questão de imagem, né? Se você pegar uma imagem lá, certa resolução, quando você expande ela, lá você tem o quê? Você tem um crescimento dela que ela obedece o quê? Uma certa razão de crescimento ou decrescimento. Ah, cara, então isso aí também acontece com o quê? Com um segmento, ó, vamos supor, vamos só relembrar aqui a ideia de segmentos proporcionais. Caio, eu tenho um segmento AB, e eu imagino que ele tem 10 centímetros. Agora eu pego um segmento CD e eu falo que esse segmento aqui ficou muito grande. Nossa, aqui foi meio desenrolado. Agora eu pego um segmento CD que ele teve um decrescimento em relação ao segmento AB. Eu falo que esse cara aqui agora ele mede 5 centímetros. A questão vai lá e pergunta assim, ó, ei, qual foi a razão de decrescimento em relação ao segmento AB por CD? Então, todo tempo, você pegar uma imagem, né? Pegar uma imagem lá no PowerPoint, tem, supor, 2 por 2, né? Caio, se eu faço uma razão de crescimento para ela, eu posso encontrar uma razão de crescimento. Então, o que é que eu estou falando? Você pode ter uma razão de crescimento tanto para segmentos como para figuras geométricas planas ou espaciais. Se essa figura aqui cresceu para 4 e para 4, eu posso falar que o segmento aqui cresceu proporcionalmente o quê? 2 vezes mais, né? Porque eu tinha uma figura que media 2 por 2, agora mede o quê? 4 por 4. Então eu estou falando que essa figura aqui cresceu 2 vezes mais. Ah, cara, então quer dizer que é por isso que aquelas imagens, quando eu faço a redimensão dos lados, fica bem proporcional. É, porque o computador sabe matemática, né? Vai lá. Cara, então quando eu faço aqui, quando eu envolvo segmentos de reta, tá? O que é que eu posso falar? Ó, lá no livro de vocês está assim, ó, quando você tem uma certa razão, né? Nem tá, mas a gente já sabe. Quando eu falo em razão, eu estou falando que eu estou falando em uma divisãozinha. Só que eu quero saber a razão de quê? De decrescimento, tá? Ah, foi 2 vezes mais, 2 vezes menos. Como eu estou falando de decrescimento, então é 2 vezes menos, tá? Por que, Caio, que é 2 vezes menos? Eu estou falando da razão de quê? Do segmento AB para o segmento CD. Qual é o tamanho do segmento AB? Mede 10 centímetros. E do CD? Mede 5. 10 por 5 vai dar o quê? 2. Então eu sei que a minha razão, que eu vou chamar aqui de quem? De K, ela é de 2 vezes. Ou seja, se eu ficasse brincando aqui 2 vezes com 2 vezes mais, 2 vezes menos, 2 vezes mais, 2 vezes menos, sempre teria que obedecer aqui uma razão de quê? De crescimento ou decrescimento, sempre em 2 vezes mais. Cara, eu quero expandir essa figura aqui. Só que a minha razão é de quanto? 2 vezes. Então o outro segmento que você teria que escrever, teria que medir o quê? Mais 10, né? E passar para quê? Para 20. Ou seja, ó, vamos supor, Caio, quando eu estou no segmento AB e passo para o segmento CD, eu posso concluir que a minha razão de decrescimento obedece a quê? Uma ordem de quê? De 2 vezes menos. Agora veja, ó, quando eu pego o segmento CD e agora eu faço o segmento EF, e eu falo que esse cara agora mede 5 centímetros. Qual foi a razão de crescimento? Caio, a minha razão, que eu vou chamar sempre de quê? De K, né? A razão que eu estou falando aqui é de segmento de quem? Do segmento EF para o segmento o quê? CD. Ah, então vou pegar ó, o segmento EF, segmento, e eu vou dividir, porque toda vez que eu falo em razão, eu falo que é em divisão. Aí, ó, tome. Nem escrevi, mas tá bom. Aqui é quem? CD, né? Eu estou envolvendo o quê? A razão de crescimento, né? Envolvendo o quê? O segmento EF e o segmento o quê? CD. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas agora substituir esses valores numéricos. Olha que interessante para a minha vida. Aí, ó. Quem é o segmento EF? 20. Quem é o segmento CD? 5. 20 por 5 vai dar 4. Então quer dizer que a razão de crescimento aí obedece o quê? A uma ordem de quê? De 4, né? Sempre 4 vezes mais ou sempre 4 vezes menos. Ah, cara, então essa ideia de segmentos proporcionais eu já manjei. Faz mais isso não? Vamos para o que interessa. Bom, então, por que eu tenho que falar para você sobre a ideia de segmentos proporcionais?
Porque o teorema de Tales, a base dele é envolvendo o quê? Segmentos proporcionais. Ei, Caio, diz para nós o que é que fala o teorema de Tales. Eu falo agora, ó. Nessa hora, na sala de aula, eu estava buscando, eita, não entendi. Não, segmento de reta, explica de novo. Lembrando, cara, esses conceitos aqui eu já passei para vocês lá nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então aqui é apenas o que? Apenas uma revisão. Se liga só na revisão. Caio, vamos lá. Então o nosso tema é teorema de Tales. Eu não vou escrever o teorema não, tá? Vamos começar a imaginar como é que ele fala. Ó. Caio, o segmento de Tales, ele é baseado, sabe em quê? Em retas, né? Você constitui várias retas. Primeiramente é o seguinte, eu vou esclarecer para vocês, tá? Caio, eu imaginei 3 retas aqui. R é paralela aqui, a S, que é paralela também aqui a T. Então eu tenho um conjunto de retas paralelas. Caio, o que são retas paralelas? Retas que nunca vão se cruzar. Ah, eu entendi. Quer dizer que a notação matemática é assim, ó. R é paralelo a S, que é paralela aqui, que é paralela a T. Pronto. Então essas retas que nunca vão se cruzar. Ah, Caio, quer dizer que Tales, quando foi criar o teorema, ele imaginou, ó, eu vou ter um conjunto de retas paralelas, né? Vou ter um conjunto de retas paralelas. E o que é que vai acontecer agora? Agora eu vou passar umas retas transversais. Pronto, chamar aqui de V, que eu vou chamar de W. Pronto. Caio, foi o que Tales fez. Tales imaginou, ó, se eu tiver retas paralelas e se eu tiver retas transversais, tá? Cortando as retas paralelas, tá? Então, esses segmentos aqui centralizados, ele obedece o quê? Obedece uma proporcionalidade. Ah, então quer dizer que aquela ideia de segmento proporcional eu vou aplicar aqui? Vai aplicar aqui. Lembra que para ensinar vocês, eu coloquei até assim para ficar mais fácil, ó. Esse pontinho aqui, eu vou chamar de quê? De A, não foi? Então agora eu vou começar a montar o teorema. Então o Tales viu que aqui, ó, obedece aqui, uma certa proporção e razão. Então vou imaginar que aqui é A, aqui é B, e nesse pontinho eu vou chamar de quem? De C. Cair aqui eu vou chamar de quem? De D, de E, e que eu vou chamar de quem? De F. Pronto. Então, eu coloquei esses 6 pontos aí para começar o que? A montar o certo teorema, tá bom? Caio, e como é que o teorema funciona? Então, veja como é que o teorema funciona. Então, já que eu estou falando em razão e proporção, eu vou ter o seguinte, ó. A razão é o segmento AB, né? Você pega esse segmento aqui e divide por esse, né? Segmento AB pelo segmento CD, nem coloquei, né? Coloca ABC. Tá? A razão que eu tenho aqui é do segmento AB pelo segmento BC. Escrevi a razãozinha aqui, que eu sei que ele é proporcional, né? Ele cresce a mesma razão entre esses dois segmentos aqui. Então, nesse lado você também faz a mesma ideia. Caio, aqui é quem? Aqui é o segmento DE, ó. Colocou a anotaçãozinha de segmento. E aqui embaixo você coloca a ideia de que? A anotação do segmento EF. Ou seja, esse lado aqui obedece a uma certa razão, que é a mesma para esse lado aqui. Então, quando você escreve isso daqui, ó, o que é que você está fazendo? Você está colocando o teorema de Tales em fórmulas, em uma expressão matemática que você vai substituir por valores. Caio, eu entendi. O que é que fala? O que é que fala o teorema de Tales? Fala que quando você tem retas paralelas, ó, 3 retas paralelas, né? E 2 retas transversais, ou pode passar uma transversal aqui, infinitamente retas transversais. Só que para o nosso funcionamento aqui, eu vou pegar apenas 2 transversais, tá bom? Eis que você monta o quê? O teorema de Tales. Ah, então esse é o teorema? É, teorema de Tales, TDT. Caio, mas como é que acontece as suas aplicações? Bora colocar aqui algumas aplicações. Exemplo 1. Vamos pegar essa mesma figura aqui, vamos fazer assim, ó. Vou dizer que esse lado aqui mede 2 metros, esse lado aqui mede 4 metros, né? 4 metros. Então, tu percebe que a razão e proporção aqui é de 2 vezes, né? O segmento BC ele é 2 vezes maior do que o segmento AB, beleza. Vou falar que esse segmento aqui ele é 3 e esse aqui eu não sei quem é que eu vou chamar de quem? De X. Ah, lá vem o X de novo na minha vida complicar. Complicando, né? Não. Ou X difícil. Pronto. Então, as questões sempre é assim, ó.
Aplique o teorema de Tales e determine o valor desconhecido. Ah, Caio, beleza. Caio, só que eu sei o seguinte, eu já sei como é que funciona o teorema de Tales, tá? E agora o meu objetivo é sempre encontrar o valor desconhecido? Beleza, vamos lá. Vamos aplicar, vamos usar, né? Vamos usar. Quem é o segmento AB? 2. Ah, então aqui eu coloco 2. Tome. Quem é o segmento BC? É o segmento AB pelo segmento BC. Quem é o segmento BC? 4. Montei desse lado. Agora eu coloco o sinal de quê? De igual. E vou escrever esse ladinho aqui, tá bom? Beleza? Quem é o segmento DE? 3. Quem é o segmento EF? X. Cara, chegando aqui, eu não sei mais o que é que eu faço, não. Eu esqueci. Você vai multiplicar em meio e extremo, tá? Média e extrema razão. Velho, multiplica em forma de X. Né? Multiplica em forma de X, viu? Deu certo, né? Aqui, tome. O que é que tu faz? Tu multiplica 2 vezes X. Cara, não sei quanto é 2 vezes X. Eu sei. Quanto é 2X? Coloca o sinalzinho de quê? Sinal de igual. 4 vezes 3 vai dar 12. Cara, o que é que eu faço agora que eu esqueci? Que eu não sei mais. Pessoal, quando eu falo em 2x, é sempre 2 vezes o x. E quando você tem um cara, né, que está multiplicando e quer passar para o outro lado da igualdade, aí vem aquela ideia, tem alguns matemáticos que falam, divide por 2, né? Tem uma besteira, tem uns matemáticos que querem enfeitar muito aqui. Eu falo logo assim, passa dividindo. E agora passa quem? Dividindo. Claro que o correto seria você dividir aqui por 2 e aqui também por 2, né? Porque cancelaria 2 aqui, né? Ficaria só o x. Mas, se você quisesse dividir aqui por 2 e aqui também por 2, para cancelar 2 fica certamente, tá? Ou você pode pegar simplesmente, né? E isolar o valor de x. Eu vou apenas isolar, ó. O 12 já está lá, né? E aqui fica quem? 2. Então, x que divide... Então, x é igual a 12 por 2, que vai dar o quê? 6 metros. Olha aí. Olha aí, é mesmo, Vê se não deu certo. Deu certo, né? Colocar metro aqui. Então, deu para entender essa aplicação do teorema de Tales? Então, o teorema de Tales o nosso teoremazinho ele parte da ideia principal de aqueles segmentos proporcionais. Tales viu que quando ele colocava dentro desse esquema aqui, qual é o esquema que ele imaginou? Imaginou você tendo retas paralelas, tá? Retas paralelas. E retas o que? Retas transversais. Caio, me entenda, aqui pessoal é apenas a aula 1 sobre o que? Teorema de Tales. Só que esse caso aqui pode ter algumas complicações. Ei, Caio, quando essas retas começam a se interceder, né? Eu tenho uma interseção entre elas. Então eu tenho o primeiro caso. As retas transversais elas não vão ter interseção dentro da figura, só que na aplicação 2, numa segunda situação, eu posso ter que essas retazinhas aqui, elas tomem, se cruzem. Cai, muda alguma coisa? Muda não. Só que eu tenho que ter o cuidado, porque será que eu vou estar obedecendo a proporção direitinho? Então, o que acontece? Quando eu tenho a ideia da reta se cruzando, eu tenho que ter o cuidado de estar obedecendo o que ainda? O TDT, tá? Então, vejamos, exemplo básico, tá? Exemplo clássico disso aqui. Ei, Caio, mas você é mala. Eu sei que você ensinou para nós a equação do segundo grau. Eu sei que aqui pode ter x mais 1 e aqui pode ter um x. Então, veja, as situações são infinitas, tá? Eu posso ter de várias situações acontecendo aqui. Só que eu quero que você entenda o princípio. Quando eu tenho retas paralelas e retas transversais, isso aqui acontece. E isso aqui acontecendo, isso aqui está falando de quê? Chamando aqui de teorema de Tales. Deu para entender? Então, beleza, pessoal. Nessa aula 1 de geometria, tá? Na matemática, no caso, a geometria, eu vim falar para vocês, tá? Eu vim estudar com vocês aqui apenas um pouquinho sobre o teorema de Tales, tá bom? Ficou claro? Explicação aqui ficou boa? Tranquilo, né? Multiplicou em forma de x, encontrou o valor x. Então, o que acontece? Eu quero que vocês acompanhem, tá? As vídeos lá pelo canal, na plataforma digital. Acompanhe a gente pelo Zoom e acompanhe a gente também pelo YouTube, tá bom? Valeu, é nóis!